Governo de todos. Um pequeno grão, mas se produzido em grande quantidade, pode ajudar a aquecer a economia do país: a soja. O grão é um dos destaques da Feira de Máquinas, Equipamentos, Implementos, Insumos Agrícolas e Veículos Utilitários e de Passeio, mais conhecida como FEMEC. A feira, promovida pelo Sindicato Rural de Uberlândia, acontece até sexta-feira, dia 23, no Camaru. Além da agricultura e pecuária, também é tema do jornal de hoje, com destaque para a raça Nelore. Tem ainda a previsão do tempo para esta quinta-feira. O Jornal da UFO começa agora. Acontece nesta semana no Parque de Exposições Camaru a FEMEC. A feira agrícola, que é promovida pelo Sindicato Rural de Uberlândia, oferece palestras, exposição e comercialização de produtos do segmento. Quem traz mais informações sobre o evento é a repórter Letícia Brito. Essa é a 7ª edição da FEMEC e esse ano são esperadas mais de 50 mil pessoas. Para saber mais informações, eu converso com Gustavo Galassi, presidente do Sindicato Rural de Uberlândia. Gustavo, o que os visitantes podem esperar aqui da feira? Olha, a FEMEC é a maior feira do agronegócio do estado de Minas Gerais. Então, tudo relacionado ao agronegócio vai estar presente. De 20 a 23, nós vamos ter toda a comercialização de máquinas, equipamentos, implementos, insumos, tudo voltado para a produção rural. Nós temos a parte de bovinos, que vai de 20 a 25, e equinos, uma exposição do manga larga machador e uma prova do tambor solidário dia 24, com a renda revertida ao Hospital do Câncer. Nós temos aqui presente dentro do parque os campos demonstrativos de sementes, sorgo, milho, soja, girassol. E aqui a Embrapa está lançando algumas variedades muito importantes de soja. Soja até comestível, substituindo o feijão em algumas situações. Nós temos toda a cadeia do agronegócio, palestras, cursos, mais de 80 cursos, mais de 3 mil pessoas assistidas nesses cursos e palestras. E como que a Universidade Federal de Uberlândia contribui com a feira esse ano? Olha, a UFO sempre foi muito parceira. Teve o projeto da Progenética, que é a parte bovinos, que a UFO participa na parte de participação da Progenética. Toda a parte de capacitação junto com a IFTM, o SEBRAE, o Senar Nacional e a UFO, a gente senta, bola uma gama de treinamento e capacitação, e a UFO participa nesses 2.900 alunos que são assistidos durante a FEMEC. E a feira é aberta, né? Então vamos reforçar o convite para o pessoal. A feira é aberta de 20 a 23. Estacionamento gratuito, a feira não há cobrança de ingresso, das 6 às 18. É bom as pessoas virem conhecer o que existe mais moderno e tecnologia do agronegócio hoje. Então fica o convite para quem estiver assistindo. Procure no site femec.com.br para ver a gama de palestras, cursos, treinamento. É muito bom. Quem não conhece deve conhecer a FEMEC. Quem já é produtor rural, esse não pode perder, porque o que tem de mais moderno para ele hoje e num preço mais em conta é aqui na FEMEC de 20 a 23. Muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Este ano o tema da FEMEC é a soja. Você sabia que o excesso de chuvas pode causar danos às plantações? Esse é o caso que tem acontecido em lavouras de soja do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba, o que pode comprometer a produção e trazer prejuízos aos produtores rurais. Olha só. No fim de dezembro e início de janeiro, choveu muito em algumas regiões do Brasil, como o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Depois, faltou chuva e o calor veio com tudo. O problema é que estas condições climáticas interferem diretamente nas plantações. Com a lavoura de soja não seria diferente. Este engenheiro agrônomo, professor titular da Universidade Federal de Uberlândia e pesquisador 1D do CNPq, explica que vários fatores influenciam na safra de soja. Os fatores abióticos e os fatores bióticos. Fatores abióticos são fatores do clima, desde excesso de água no solo, a falta de água já não provoca abortamento, e os fitopatógenos, que alguns deles
podem causar abortamento de soja. Segundo o pesquisador, o Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, fica atrás apenas dos Estados Unidos. São aproximadamente 117 milhões de toneladas por ano. Minas Gerais é o 7º estado em produção do grão, somando quase 1,5 milhão de hectares. Quem tem plantação sabe que é preciso ficar atento ao clima. Acompanhada da falta de luminosidade, o excesso de umidade na planta faz com que ela produza mais etileno, hormônio do amadurecimento, provocando assim o aborto, ou seja, a queda das vagens. Nestes casos, a perda da lavoura é irreversível. Segundo a Agrotap, que é a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, recentemente houve casos de abortamento de vagem de soja em uma lavoura em Tupaciguara. Por outro lado, a falta de chuva também pode comprometer a produção. O que acontece é o murchamento da planta. A estação de verão passa por várias variações climáticas. Desde a semeadura, jogou a semente no solo ou na terra, vem os desafios, né, do clima. Tem que ter água para a planta nascer, para ela germinar, emergir. Tem que ter água para ela estabelecer, para ela começar a soltar suas folhas, começar a fazer fotossíntese. E logicamente as primeiras flores, e aí vem as vagens até o final, que seria a maturação e colheita, ou seja, existe um ciclo fenológico. Então dentro desse ciclo fenológico pode variar de 100 dias até 140 dias, dependendo do ciclo da variedade, ou da cultivar, ou da genética que está sendo utilizada. Então nos chamados espaços ou fases, existem todos os desafios do ponto de vista do clima e também dos agentes agressores à soja. Segundo a coordenadora do Laboratório de Climatologia e Recursos Hídricos da UFO, era para ter chovido mais em janeiro, mas isso não aconteceu por conta da formação de um sistema de alta pressão sobre o continente. Esse sistema de alta pressão, ele desfavorece a evaporação, formação de nuvens e precipitação. Também tem outros fenômenos menos falados e conhecidos, né, como por exemplo o modo anular sul, que ele ocorre nas altas latitudes lá na Antártica e latitudes médias. Então ele está numa fase positiva, muito intensa. Então o que isso quer dizer? Que os sistemas ciclônicos e as frentes frias, elas tendem a ficar junto ao continente antártico. Então consequentemente menos frentes frias estão vindo aqui em direção à região sudeste do Brasil. E são justamente essas frentes frias que elas vão contribuir para o aporte de umidade para a formação da zona de convergência do Atlântico Sul, as ACAS, que é o principal sistema atmosférico responsável pela precipitação na estação chuvosa aqui na região tropical do Brasil. O mês de fevereiro deve ser de muito sol e não deve chover como esperado. A previsão é de queda de 25% nas precipitações e aumento da temperatura, isso segundo uma média de vários modelos climáticos. Eles mostram, né, essa queda, essa tendência de diminuição da precipitação de 25% e, consequentemente, um aumento da temperatura de 0,5 grau a 1 grau Celsius. Se faz sol ou chove, não adianta. É preciso saber dos perigos e possíveis prejuízos. O pesquisador da UFO explica que quem trabalha com agricultura precisa estar muito atento às condições climáticas e prever riscos. Clima você não prevê. Você tem as estações automáticas, a Climatempo e outros órgãos, aí, o INEMET, nos dão uma previsão do que vai acontecer com as chuvas em cada região do país. É com isso que se trabalha na agricultura, na safra de verão, com certa previsibilidade, certa segurança e, logicamente, a questão da produção chegar ao seu teto máximo, tem que se conviver com tudo que acontece durante a fase de desenvolvimento da planta ou da cultura e, logicamente, né, preparando a planta da melhor forma possível para se defender, para que ela possa cumprir o seu papel, que é crescer, desenvolver, florescer e produzir os grãos. O Jornal da UFO de hoje, como você já viu, é para falar sobre agronegócio, com um destaque especial para agricultura e pecuária. Neste primeiro momento, nós vamos conversar sobre soja. Quais são os desafios de se produzir soja no Brasil? A UFO desenvolve projetos na área. Qual a relação da soja com a pecuária? Hoje, os nossos convidados aqui no estúdio são o professor do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Uberlândia, professor Giuliatti, e a médica veterinária e doutoranda do programa de pós-graduação em Ciências Veterinárias da UFO, Laiane Queiroz.
Laiane, Giuliatti, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado antecipadamente pela presença de vocês em nosso Jornal da UFO de hoje. Desculpe. Giuliatti, toda essa beleza que nós vimos aí de soja verdejante, lavouras maravilhosas, tudo isso tem o clima, tem a chuva, tem o sol e tal, mas a tecnologia ajuda muito também, né? Hoje nós podemos dizer que existe uma certa segurança em produzir grãos no Brasil. Sementes de alto valor agregado na genética, a própria qualidade da semente que se vai a campo. Existe uma produção que garante ao agricultor essa semente de boa qualidade, embora temos muitos agricultores que salvam a sua própria semente, mas também com muita segurança e muita qualidade. O grande problema na agricultura tropical é a perenização de problemas, como na área de fitossanidade, como pragas, doenças e plantas infestantes. Por quê? Nós fazemos até 2 safras por ano, em algumas regiões com irrigação até 2 safras e meia. E, logicamente, existe uma sucessão no campo, né? Soja, milho, soja, algodão, feijão, batata em áreas irrigadas. Então, a propriedade agrícola, a atividade, ela é muito intensa. A terra vai indo cansa? Não. Não cansa porque existe todo o trabalho de recuperação de solo, de nutrição, de insumos que são utilizados nos determinados momentos que eles são necessários para garantir essa produtividade. O Brasil hoje ele é o recorde de produtividade de soja no mundo em termos de produtividade, a maior é a brasileira. A área nossa não é como a área americana, mas estamos próximos da área americana e em breve nós na questão da soja passaremos nos Estados Unidos, é questão de tempo. Porque nós estamos avançando no Pará, no Mato Grosso, áreas da Bahia, do Maranhão, do Piauí, além das áreas já tradicionais do Rio Grande do Sul, Paraná, Minas e São Paulo. Então, o Cerrado também é um grande produtor, né, Giuliatti? E estamos avançando no Cerrado. Então, é uma questão de tempo. E, logicamente, os preços hoje comercializados nos mercados mundiais de comercialização de soja garantem ao produtor um preço que faz com que a atividade tenha, né, o seu benefício e atenda a demanda do país e até a exportação, já que nós somos um celeiro de exportação de grãos, principalmente para a Ásia, a Europa, os 2 continentes que absorvem a produção brasileira e do consumo interno. Laiane, o agronegócio é feito de pecuária e agricultura. Na pecuária, também a tecnologia desempenha um papel muito importante, né, no aprimoramento de rebanhos, na qualidade da carne e tudo mais. Com certeza. É essencial, né, os usos das tecnologias. Então, a gente tem aí para uma melhor produção de carne, de leite, né, no caso da carne que é mais discutido aqui hoje, né, a gente vai falar em relação às tecnologias aí, enquanto o uso da nutrição, os grandes pesquisas têm se feito em relação à nutrição, em relação ao ganho genético desses animais também, que junto aí associado, né, à nutrição com um potencial genético, a gente vai ter uma produtividade maior com a associação desses dois. O estudo da genética das raças ajuda muito, né, no desenvolvimento de rebanhos, a qualidade da carne e tudo mais. Ajuda sim, ainda mais agora com o conhecimento, né, que se tem aí dos cruzamentos industriais, o que se tem se feito. Então, além de uma busca maior por um ganho genético, tem-se associação de benefícios de uma raça e de outra. Por exemplo, o Nelore é uma raça muito fácil de se criar aqui nas condições climáticas que a gente tem do nosso país, de fornecimento de nutrição, por exemplo, já que o sistema extensivo também é muito utilizado, o gado a pasto, né? Não só o gado confinado. E quando associa-se, então, o Nelore com uma outra raça que tem uma melhor deposição de gordura, de musculatura, a gente tem um ganho maior na produtividade também e um melhor alcance do mercado também, com certeza. Giuliatti, nós falamos agora mesmo na primeira intervenção sua sobre a soja, mas temos aí também milho, temos o algodão, temos café e uma série de outros produtos do nosso solo que salvam literalmente a lavoura da economia do Brasil.
Exatamente. Como nós somos um país tropical, com qualidade de solo e clima, principalmente com boa distribuição de chuvas no verão, nós temos a sucessão de culturas. Por exemplo, hoje nós temos 36 milhões de hectares de soja, 15 milhões de hectares de milho, quase 10 milhões de hectares de cana, mais de 2 bilhões de pés de café, fora ainda a citricultura. Então, se nós pegarmos o Triângulo Mineiro, talvez seja uma das regiões mais diversificadas do Brasil, para produzir desde o cereal, a fruta e a hortaliça. É o Triângulo Mineiro, que é o exemplo da agricultura brasileira. E, logicamente, nós sempre estamos rompendo recordes em produção, em qualidade, justamente atendendo o consumidor interno e externo e trazendo a tranquilidade ao país. 40% do PIB brasileiro passa pela agricultura e também pela pecuária. Então, 40% do PIB, isso arrasta uma economia que traz transformação nas cidades, no campo, melhorando a vida daqueles que trabalham na agricultura e também daqueles que ficam na cidade. Como se diz, alimento não se produz em supermercado. Não. Laiane, a pecuária e a agricultura são indissociáveis, né? A pecuária, por exemplo, claro, não vive sem a agricultura. Como é que você vê isso? Principalmente em relação, já que falávamos da soja, né? Os animais são totalmente dependentes aí para a gente ter um alcance maior do mercado, da produção de grãos também. Então, tem uma interdependência muito grande. Se eu tenho uma condição igual agora, que a gente ainda está esperando o resultado da safrinha, o professor pode falar melhor sobre isso, mas, por enquanto, os preços estão altos aí. Então, para a gente, da pecuária, é uma situação complicada também, porque aí vai aumentar o custo da produção, com certeza eu vou ter que aumentar o preço da arroba, por exemplo, né? E vou ter que alcançar o mercado com isso. Então, é uma situação difícil para o momento de agora. Mas as expectativas são boas para o ano. Beleza. Nós já voltamos nesses assuntos já. Você conhece a raça taurina Senepol? O gado de corte tem boa adaptação ao clima tropical e também é dócil. O Senepol tem despertado o interesse de criadores de Uberlândia e até mesmo de outros países. Tem reportagem sobre o assunto logo após o intervalo. E claro, nós vamos continuar o nosso debate sobre a importância do agronegócio e como o setor ajuda a manter de pé a economia do Brasil. O Jornal da UFO volta já. Prezando pela segurança de seus alunos, professores e técnicos administrativos no deslocamento entre um campus e outro, a Universidade Federal de Uberlândia oferece gratuitamente à comunidade acadêmica o transporte intercamp. As linhas circulam entre os campi Umuarama, Educação Física e Santa Mônica de segunda a sexta-feira. O embarque acontece no campus Santa Mônica e campus Umuarama, passando pelo campus da Educação Física. Fique ligado em nossos horários e não esqueça, sua carteira institucional é documento obrigatório para o embarque. O Jornal da UFO está de volta. O tema de hoje é o agronegócio com atenção especial para a agricultura e pecuária. E falando em gado, a raça taurina Senepol chama a atenção pela boa adaptação às condições do clima tropical. Para conhecer o Senepol de perto, uma equipe de pecuaristas da Costa Rica esteve aqui em Uberlândia. Veja na reportagem como foi a visita. Os músculos fortes e definidos até parecem de atleta. O boi é chamado de Dom Manuel. Com 10 anos, pesa 1.100 quilos. Dono de uma genética premiada. É conhecido como Senepol, que tem mais filhos registrados no Brasil. A fêmea Arena 18 é um clone, considerada a vaca mais valorizada do mundo. Tem mais de 30 filhos, netos e bisnetos nas centrais de sêmen do país. Em um leilão no ano de 2015, foi avaliada em mais de 3 milhões de reais.
Ricardo é dono desses animais. O pecuarista, um dos pioneiros da raça no Brasil, tem em média 2.000 cabeças de Senepol distribuídas em Minas, Goiás e Pará. Nós tivemos a oportunidade de conhecer a raça no Pará, onde eu utilizava o cruzamento industrial, eu utilizei touro Senepol e eu consegui uma desmama de 2 arrobas a mais em relação ao cruzamento industrial comum. Com isso me despertou o interesse em trabalhar com uma raça que tivesse essa precocidade, porque a nossa pecuária hoje é uma pecuária que você faz termina ela com 40 meses. Então, na realidade, nós temos que trazer isso para 20 meses, de 15 a 20 meses, dando metade da nossa área para a agricultura, que é bem mais eficiente que a pecuária. Dóceis, precoces e donos de alta fertilidade, os animais rústicos resistentes a carrapatos e diferentes parasitas gostam do clima tropical. No manejo, não exigem cuidados especiais. O Senepol busca o próprio alimento no pasto. Segundo a Associação Brasileira de Criadores de Bovinos Senepol, em 2016 foram registradas mais de 55.000 cabeças. Em 2015, o número de associados que criam Senepol no estado de Minas Gerais foi de 84. 41 deles estão em Uberlândia. Conseguimos trazer a associação para Uberlândia, o maior número de criadores está em nossa cidade e aqui é uma cidade empreendedora. Uberlândia hoje é um polo de desenvolvimento e a raça também não ficou atrás. Com tantos benefícios que a raça oferece, o aumento do número de criadores surpreende. Diante de um cenário de crise no país, onde a Operação Carne Fraca reduziu a venda de carne e afetou as exportações, o pecuarista não sentiu grandes impactos no setor. O único país hoje que tem condições de atender o mundo, de atender esse mercado lá fora, é o Brasil. Você vê na China hoje, eles comem inseto por falta de proteína. E nós temos a proteína vermelha. E o Brasil tem isso com abundância. A fazenda recebeu visitantes internacionais. Pecuaristas da Costa Rica conheceram de perto o Senepol. Natália é veterinária e também tem criação de gado e carneiro e gostou do que viu no local. Ficamos muito impressionados por causa do que o Senepol na Costa Rica ainda está começando. E aí quando a gente tem a oportunidade de vir para cá e ver essa genética, a gente fica impressionada. Participam da excursão aproximadamente 22 pecuaristas da Costa Rica. Eles têm interesse em aprender sobre as tecnologias aplicadas na pecuária brasileira. Aprender também sobre novas formas de manejo e cruzamento e conhecer melhor as raças taurinas, por exemplo, o Senepol. Venimos a Brasil para mirar las nuevas tecnologías en la parte de nutrición animal, principalmente en la parte de semillas de pasto y minerales, donde estuvimos en la ciudad de Presidente Prudente con el grupo Matsuda y en realidad muy impresionados con la parte tecnológica de Matsuda, en la parte de minerales, controles de calidad. A fama do Senepol chamou a atenção da Universidade Federal de Uberlândia, que também desenvolve projetos em parceria com pecuaristas da raça. Uma forma de incentivar pesquisas e estudos dos alunos sobre o potencial deste gado na pecuária nacional. Porque a universidade, na verdade, é isso. Para que nós fazemos experimentos se não tem para quem levar isso aí? Para que nós somos técnicos se não tem para onde levar essa técnica? E é exatamente isso que nós fazemos no GEMEGA com a professora Karina. Juliette, como eu falei com a Laiane agora no final do primeiro bloco, a indissociabilidade que tem que ter entre a pecuária e a agricultura para o desenvolvimento, principalmente da pecuária. Essas pastagens, a importância da pastagem, do cuidado que o produtor, que o proprietário rural tem que ter com suas pastagens é fundamental. Não só a questão da produção da forragem, mas também nós temos o milho como alternativa para fazer a silagem, o sorgo, a própria soja que deriva o farelo, mas eu digo que a forragem é importante. Hoje nós estamos integrados, integração lavoura, pecuária e floresta, onde você produz a proteína vegetal, animal e integra mais a propriedade agrícola. E, logicamente, com a agricultura de precisão, com as vantes e os sistemas modernos de análise da situação da produção agrícola, a vida do produtor fica muito mais fácil. Evita a produção, né? O desperdício na produção. Desperdício e a projeção dos mercados futuros. Laiane, nós vimos aí nessa reportagem o avanço da raça Senepol. O solo brasileiro, o clima brasileiro principalmente, é propício, conforme você já disse no primeiro bloco,
ao surgimento de cruzamentos de novas raças? Com certeza, isso é uma grande vantagem que a gente tem aqui no nosso Brasil, né? Tem uma abundância em muitos recursos, né? Então, além da raça Senepol ser adaptada, né, aqui na nossa região, no nosso país, ela também é muito útil nesses cruzamentos, que nem a gente comentou anteriormente, e traz grandes benefícios aí em relação à produtividade. É uma história que começou com o GIR lá em coisa de 100 anos atrás, né, da Índia. De trazer esses animais, né, importarem os animais aqui para o Brasil. Daí importou-se tanto os animais zebuínos, né, que temos aí o giro, o Nelore, o Brahma, quanto os animais taurinos, dentre eles o Senepol. E pode aparecer mais raça por aí? Você tem conhecimento? Então, temos também aqui algumas outras que se associa, né, nesses cruzamentos. Temos o Red Angus, o Aberdeen Angus, mas esses três são, então, os mais utilizados aqui para essa situação do cruzamento. E é um peso importante também na nossa balança de pagamentos, né, o Giuliatti? No PIB nosso, a importância que tem no nosso produto interno bruto. E as cadeias hoje estão integradas, né? Os grandes empreendimentos no Brasil, inclusive avançando para dentro do país, Mato Grosso, o pessoal está integrando toda a cadeia de grãos integrada à cadeia da pecuária, não só a questão do leite e da carne, mas também os ovos, os frangos. Então, o Brasil é um país que quem trabalha no setor primário como nós trabalhamos, a cada ano a gente fica mais empolgado e admirado com o que se faz nesse país. Chega a ser emocionante, né? Sim. Bom, agora é hora de falar sobre eficiência em gado Nelore. Na reportagem a seguir, você vai conhecer como funciona o processo para certificar o rebanho na vitrine tecnológica da UFO na fazenda Capim Branco. Por ano, 80 animais machos da raça Nelore chegam na fazenda Capim Branco da UFO. Cada criador pode enviar até 5 animais. O gado é avaliado na prova de desempenho individual de touros Nelore, que já existe há 6 anos, e é resultado de uma parceria com a Associação dos Criadores de Nelore do Triângulo Mineiro. Quando iniciamos as pesquisas, nós precisaríamos estar muito próximos da comunidade, em especial os pecuaristas. E a CNTM foi a nossa grande parceira, continua sendo, porque ela pôde agregar, trazer os criadores para conhecer o nosso trabalho da universidade, e a gente fez essa relação, universidade e os pecuaristas. Então isso favoreceu muito o nosso trabalho e também a transferência de tecnologia, né? Os animais que participam do projeto chegam ainda filhotes, entre 7 e 8 meses de idade. Passam por 2 provas e ficam aqui na fazenda Capim Branco da UFO por cerca de 10 meses. E aí sim estão prontos para o leilão. E aqui são realizadas 2 provas. A primeira prova, a primeira etapa, é uma etapa de 294 dias, onde esses animais são avaliados no pasto, no capim braquiária, e são realizadas 13 avaliações. Vencido esses 294 dias, os animais classificados vêm para o confinamento, onde é realizada a segunda etapa, que é a prova de eficiência alimentar, onde é pesado diariamente o consumo de alimento e o peso que ele ganha. 40 animais foram classificados para o leilão que acontece dia 4 de setembro no Tatersal de Elite, no Camaru. Todos os criadores podem participar do leilão, mesmo aqueles que ainda não têm o cadastro pode ser feito direto lá no leilão. É a grande oportunidade dos criadores de melhorar o seu rebanho, porque aqui ele está pegando os 50 melhores touros mais bem avaliados nas 2 etapas. A prova de desempenho individual de touros Nelore faz parte do projeto de pesquisa e inovação tecnológica Programa Pecuária Sustentável, o Nelore do Portal do Cerrado. Todo ano nós avaliamos animais de diferentes criatórios do Brasil inteiro. Então nós agregamos para os pecuaristas a avaliação genética dos seus animais. Desde a graduação de zootecnia na Universidade Federal de Uberlândia, Danilo participa do projeto. Ele conta que gosta de estudar sobre bovinos de corte. Desde o começo do projeto eu sempre
quis mexer com negócio, com melhoramento genético, e sempre foi um grande aprendizado para mim, para eu levar para minha vida acadêmica e profissional também. Essa fazenda da UFO, né, Juliette, é uma grande vitrine realmente, né? Não só para servir como ponto de estudo para os alunos, mas também na economia, né? Sim, temos 3 fazendas dentro da universidade. Os trabalhos na área de bovinocultura estão concentrados na fazenda Capim Branco, parte de bovino de corte, e de leite na fazenda do Glória. E lá nós temos todas as pesquisas integradas, com o setor de grãos, o setor de frutas também. A universidade hoje, eu digo que é uma universidade diferenciada, a UFO, porque o que se faz na pesquisa, no ensino e na extensão. Onde toda a tecnologia é gerada dentro da universidade, com os parceiros, ela vai para o setor produtivo. E além de gerar conhecimento e formar melhor os nossos estudantes dos cursos do setor primário. São pesquisas cujos resultados vão para o mercado, né? Também, né? Com certeza. São aplicadas imediatamente. Não fica em gaveta, né? Como exatamente. Laiane, a questão sanitária do nosso rebanho, o rebanho brasileiro já foi vítima algumas vezes de várias doenças, algumas até diziam que eram doenças políticas, vamos dizer assim. Mas hoje o nosso rebanho está bem resguardado, né, dessas crises sanitárias. De importância sanitária assim, que a gente tem para o rebanho é a aftosa. O nosso estado, Minas Gerais, é controlado com vacina. No Brasil, só o estado de Santa Catarina que não precisa de vacina. E em relação às outras doenças assim, de importância tanto para o rebanho, que são endêmicas e de importância epidemiológica, temos as zoonoses também, que são controladas por vacina. Então, a questão sanitária em relação aos rebanhos, aos criatórios, acredito que estejam bem controladas devido a essa fiscalização, a esse empenho veterinário que a gente tem com esses animais. Muito bom. Quer saber como fica a temperatura amanhã em Uberlândia e outras cidades de Minas? É hora de conferir a previsão do tempo. Em Uberlândia, a quinta-feira pode ser bem parecida com o dia de hoje. Pode começar nublada, com o sol aparecendo em alguns momentos e vai ter pancada de chuva durante a tarde. As temperaturas ficam mais amenas, mínima de 21 graus e máxima de 29. Em Uberaba, o dia pode começar nublado e na parte da tarde deve chover. A temperatura mínima prevista é de 21 e a máxima de 29 graus. Em Ituiutaba também pode chover, mas o calor não deve diminuir. Dia abafado na cidade. As temperaturas variam entre 21 e 31 graus. Em Patrocínio, o dia começa bastante nublado. O sol aparece poucas vezes e a qualquer hora pode chover. Mínima de 21 graus e máxima de 30. Em Frutal, as temperaturas vão ser mais baixas que ontem, mas ainda assim continuam altas. Deve chover na parte da tarde. Mínima de 22 e máxima de 31 graus. Professor Juliette, professora Laiane, foi um prazer muito grande tê-los conosco em nosso Jornal da UFO de hoje. Muito obrigado pela presença de vocês, pelas valiosas informações que transmitiram aos nossos telespectadores. O Jornal da UFO de hoje fica por aqui. Amanhã voltamos com mais informações para você. Uma boa noite e até lá. A Universidade Federal de Uberlândia deseja dar as boas-vindas a todos os estudantes que passam a ser nossos estudantes na Universidade Federal de Uberlândia nesse ano de 2018. Desde as nossas crianças a partir de 4 anos de idade na ESEBA, passando pelos nossos estudantes que vão para a Escola Técnica de Saúde, para a ESTES,